Mais um vídeo! Que demais! Galera, olha só que grande coincidência. Foi só o Marquinhos Zuckerberg, o dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, falar que iria fazer muitas mudanças dentro da plataforma dele, e algumas dessas mudanças é acabar com a censura, que coincidentemente, o vídeo que o Nicolas Ferreira fez, acho que ontem ou anteontem, explicando como que vai ser o monitoramento em cima do seu Pix, em cima do Pix de milhões e milhões de brasileiros. O vídeo do Nicolas alcançou mais de 140 milhões de pessoas. Deu para entender agora o desespero da oposição em querer censurar os seus opositores. Eles não estão preocupados com crime, eles não estão preocupados com crianças que estão acessando sites indevidos. O que eles querem, de fato, de verdade, é calar a sua boca. É só você parar e pensar um pouquinho. Se os artistas, esses influenciadores estivessem preocupados mesmo com fake news, eles não estariam agora comprando a narrativa do governo e fazendo vídeo tentando desmascarar, falando que o Pix não vai ter taxa. E aí fica a pergunta, quem falou que o Pix vai ser taxado? O Pix não vai ser taxado. O Pix vai ser monitorado pela Receita Federal. Ou seja, se você é uma pessoa física e uma pessoa que trabalha na informalidade e movimenta mais de 5 mil reais na sua conta, você vai ser monitorado e não vai ter uma taxa no Pix quando você fazer uma transação. Não, no final do ano, você pode cair na malha fina por ter movimentado mais de 5 mil reais. Ou seja, o tio do cachorro quente que às vezes movimenta 8 mil, 9 mil reais no Pix, mas não ganha isso no bruto, ele pode vir a cair na malha fina. Por quê? Porque ele movimentou mais de 5 mil reais no Pix. E às vezes ele ganha no bruto 3 mil reais, 4 mil reais. Essa é a merda que vai acontecer. Aí vem um monte de idiota funcional, esses artistas aí que não tem nem cérebro, não tem nem QI, e fica falando, não vai ter taxa no Pix. Mas quem está falando que vai ter taxa no Pix? Sua anta. Engraçado que esse pessoal se diz preocupado com o Brasil, né? Se diz preocupado com o mais pobre, que não tá sobrando mais dinheiro com o mais pobre, só que eles não fazem vídeo falando, olha, tem que diminuir a Lei Rouanet. Esse dinheiro de imposto que seria deduzido, por favor, pegue esse dinheiro e transfira para os mais pobres. Ajude as pessoas que precisam. Não, isso eles não estão nem aí. E aí, com esse discurso, é claro que sempre reacende aquele tema, vamos regular as redes sociais. Por quê? Porque está impossível, não tem como controlar as narrativas, não tem como controlar o que as pessoas estão falando. Eles não estão preocupados com fake news, eles estão preocupados justamente com a verdade que o povo está escutando. E foi exatamente essa briga aqui, que aconteceu nesse debate aqui, entre essa parlamentar de esquerda e o Eduardo Bolsonaro, que é de direita. Essa deputada aqui da esquerda, do PSOL, ela adotou aquela velha narrativa de que temos que regular a internet porque tem muita mentira. Ela só esquece que já tem lei, né? Já tem lei que você pode punir quem está mentindo. É só você processar a pessoa vai responder o processo e aí vão verificar se ela está mentindo ou não. Mas eles não querem isso, eles não querem saber. Eles querem simplesmente controlar toda a narrativa, eles querem controlar o discurso. E a defesa deles é tão fraca, mas tão fraca acima de regular o que você vai falar, que essa moça aqui, ela tomou um pau nesse debate aqui e a gente vai ver ela tomando esse pau aqui durante o debate do Eduardo Bolsonaro. E uma novidade, pessoal, estão me ameaçando de processo. É isso mesmo que você escutou. A Laís Barbosa disse que vai me processar por causa disso aqui. Olha só. Daniel, você só pode estar de brincadeira. Eu estava me sentindo para baixo, sem motivação alguma para viver. E já no começo do ano, você mudou tudo isso. Eu faturei R$ 5.208 em 3 dias com o seu método, menino. Juro, tô sem acreditar. Muito obrigado por isso. Você salvou a minha família da ruína. Hoje tô trabalhando tanto que acho que você merece um processo por isso. KKKK. Brincadeiras à parte, obrigada por tudo. Quem hoje, em 3 dias, fatura mais de 5 mil reais trabalhando no conforto de casa? Você pode fazer isso. Sabe como? Aplicando o meu método aí do sofá da sua casa. Eu até poderia vir aqui e falar para você, acessa aí o site, o orkana.com, que você vai conseguir fazer aí por mês mais ou menos os R$ 1.500 trabalhando no conforto da sua casa de forma simples. Mas através do meu método, eu posso te levar muito além disso. Assim como a Laís, em 3 dias, faturou mais de 5 mil reais, você pode faturar muito mais do que isso. Tem gente faturando hoje 12 mil, 15 mil, 20 mil reais por mês. E eu tô falando faturando isso do conforto de casa, trabalhando com tranquilidade. Eu vou te fazer um convite. Você quer saber como que você pode faturar isso que eu falei, trabalhando aí da sua casa? Faz o seguinte,
clica no primeiro link da descrição. Aproveita que você está com o celular na mão, desce um pouquinho, clica no primeiro link. Você vai vir para o meu WhatsApp particular. E aqui no meu WhatsApp, eu vou te revelar alguns segredinhos que muita gente hoje daria tudo para poder saber, para poder ser próspero e conseguir mudar as suas vidas financeiras. Então, clica no primeiro link da descrição, eu vou te mostrar o caminho das pedras para você poder mudar a sua vida financeira. E se você está achando que esse método é só para quem saca muito digital, deixa eu te falar uma coisa. Eu era motoboy, ganhava um pouquinho mais de um salário mínimo, não entendia nada de digital, e esse método meu aqui mudou a minha vida financeira. Eu saí de motoboy para poder morar de frente para a praia em um dos lugares mais famosos e mais requisitados do mundo. E hoje eu ajudo centenas de pessoas a prosperarem e a mudarem de vida. Pessoas que não sabem nada do digital. Então, se eu saí de motoboy para ter uma vida próspera e eu não era nenhum expert no digital, você pode também. Eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Então aproveita que você está no vídeo aqui, clica no primeiro link da descrição, aproveita que você está com o celular na mão, clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo para eu poder te ajudar a prosperar, assim como a Laís, assim como várias outras pessoas que eu já trouxe aqui e já estão prosperando. Clica e vem falar comigo. Não perde essa oportunidade, não. Quero dizer que aqueles que reclamam da regulamentação das redes sociais são aqueles que cometem crimes através delas. Aquilo que não pode na sociedade também não pode nas redes sociais. Aquilo que é crime na sociedade não pode ser utilizado através de redes, de anonimato, subterfúgio para seguir cometendo crimes de ódio, estímulo à violência. Como não dizer que precisa regulamentar as redes sociais? A gente acabou de passar por alguns ataques violentos, assassinatos contra estudantes e contra professores, crimes esses que foram anunciados e organizados através das redes sociais. Essas plataformas precisam ter responsabilidade sobre o conteúdo que é propagado. Se foi anunciado através das redes sociais, quem falhou foi quem teria que investigar e lá aprender, né? Ainda mais que foi anunciado. Principalmente entre os nossos jovens. Se há mecanismos para identificar nudez, sexo explícito, pedofilia, esses mecanismos também têm que servir para coibir aqueles que cometem crimes, apologia ao nazismo, grupos extremistas de extrema-direita, supremacistas brancos, racistas, misóginos, LGBTfóbicos. Por que o deputado está tão preocupado com que esses grupos sejam coibidos de cometer os seus crimes através das redes sociais? E grupos de extrema esquerda que ameaçam as pessoas, vendo o perfil das pessoas ameaçar, fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Será que tem que ser punido também? Eu acho que todo mundo tem que ser punido. É para isso que já existe o IP, né? Que você tem como identificar quem está atrás daquela tela. Acho que não é muito difícil identificar isso, né? Essa regulamentação é urgente porque ela tem trazido consequências gravíssimas, seja de violência política, sobretudo violência política de gênero, mas agora também as nossas professoras e as nossas crianças estão em risco, porque é uma combinação do discurso de ódio, de violência que foi alimentado nos últimos anos, proliferação e facilitação de acesso a armas pela população. Muitas crianças, inclusive dentro das suas casas, têm acesso às armas dos seus pais, que são CACs, por exemplo, e que são completamente irresponsáveis e deixam que seus filhos utilizem elas. Agora o problema é a arma dos CACs, tá? Não é a arma do vagabundo que tá no morro atirando, tirando a vida de um monte de gente, ou do vagabundo que vem pra rua pra poder assaltar o cidadão de bem, né? Às vezes tira a vida de uma pessoa por causa de R$5, por causa de R$10. Esse, você viu que ela não falou nada, né? O problema são os CACs agora. Junto com essa terra sem lei que eles acham que são as redes sociais. E tem parlamentar envolvido, viu, Diego? Muitos dos parlamentares utilizam as redes sociais para cometer crimes e para estimular que crimes sejam cometidos. Confundem liberdade de expressão, confundem direito, prerrogativa parlamentar com liberdade para poder cometer crime. E isso não pode acontecer. Os atos golpistas de 8 de janeiro, por exemplo, muitos deles foi através das redes sociais. Articulados, alimentados, buscaram fontes de financiamento. Tinha deputado que também estava envolvido. Isso não pode seguir acontecendo. É contra as liberdades democráticas do nosso país. E, como eu disse, é a vida das nossas crianças, dos nossos educadores que está em risco nesse momento. Democrático é Venezuela, que ela defende, Cuba, que ela defende, Coreia do Norte, né? Toda essa galera que o PSOL, o partido dela, defende, isso aí é tudo democrático. Eu acredito que nós temos que responsabilizar as pessoas. Assim como tem gente que tem direito de ir e vir e utiliza o seu carro para exercer o seu direito de ir e vir, não é porque acontece um ou outro acidente que a gente vai tirar o carro de todo mundo, inclusive daqueles que mais seguem as leis. De acordo com o raciocínio da deputada, então, um discurso estimula e antecede
uma ação violenta. Talvez ela fale com propriedade, vindo de que quem esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro foi um ex-membro do PSOL, o partido dela. Inclusive, a ideologia que ela defende de esquerda, em qualquer lugar do mundo que passou, mais recentemente na Venezuela, deixou um rastro de miséria e pobreza. Então, na verdade, o discurso ele é muito bonito, mas na prática é muito perigoso você regulamentar. Porque quando você mata a verdade, aquele que detém o poder, ele tem total conforto para fazer o que ele bem entender. Vai falar de liberdade de expressão na Venezuela ou na Nicarágua. Partido, né, que foi, depois da, entre aspas, eleição do ditador Daniel Ortega, na verdade, antes da eleição do ditador Daniel Ortega, tiveram 7 candidatos opositores presos. O PT parabenizou Daniel Ortega pela sua eleição e não assinou, junto com outros 55 países na ONU, um pedido de uma mera investigação contra a ditadura de Daniel Ortega. E eu me vi obrigado na CREDEM a votar junto com a colega de partido da Sâmia Bonfim, a deputada Melchiona, do Rio Grande do Sul, uma moção de repúdio à ditadura de Daniel Ortega por estar perseguindo justamente pessoas de esquerda. Diga-se de passagem, os maiores assassinos de esquerdistas do mundo são os próprios esquerdistas, a começar por Stalin. Então a gente já sabe onde é que essa história termina. Assim como o presidente Jair Bolsonaro, ele nunca processou nenhum jornal, nenhum tipo de veículo de comunicação ou pessoa por questão de discurso de ódio. Porque a gente sabe que o melhor remédio contra a mentira é a verdade. Agora, para falar a verdade, a gente tem que ter meios de comunicação. Como eu não detenho nenhuma imprensa, o que eu tenho de meio de comunicação? A tribuna da Câmara e as minhas redes sociais. E é essa a liberdade que eu quero preservar. E que ganhe quem tiver os melhores argumentos no debate, mas não no tapetão, calando as vozes opositoras sobre um falso discurso, sobre um falso argumento de discurso de ódio. Vamos falar de ditadura, senhor Eduardo Bolsonaro, como a da Arábia Saudita, que deu um monte de presentinho para o seu pai, cerca de 16 milhões de reais, e ele tentou, através do seu ministro, corromper instrumentos da Receita Federal para tentar se apropriar indevidamente. Ou então da Hungria, com a qual o senhor faz relação, que fechou todas as liberdades democráticas, que hoje a imprensa não tem a Tá vendo? Ele tentou roubar o presente que ele mesmo ganhou. Puta merda. menor condição de exercer o seu papel. Ou então a ditadura do Bahrein, que o senhor andou visitando e que oprime as mulheres nas suas mais diferentes formas. A verdade é que o senhor e seus correligionários são contrários à coerção da proliferação de crimes e de práticas como essas nas redes sociais, porque tem muita responsabilidade diante dos crimes que aconteceram e chocaram o país nos últimos tempos. Veja, o ataque em Suzano, o ataque na Vila Sônia, em São Paulo, o ataque na cidade de Barreiras, contra diferentes escolas, todos eles foram exercidos por grupos de extrema-direita. Ah, pelo amor de Deus. Aí vem um lunático, faz uma merda e quer botar na culpa de pessoas que são de direita. Tá aí o Adélio. Por bolsonaristas, e não sou eu que estou dizendo, os perfis deles nas redes sociais diziam que eram. São pessoas que são aliciadas e alimentadas por um discurso que foi proliferado pelo ex-presidente da República. Inclusive, utilizava o seu cargo para fazer isso. Quando foi deputado federal, inclusive elogiava a ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil, elogiava torturadores, colocava ratos nas vaginas de mulheres que lutavam contra esse regime tão brutal contra a população brasileira. Então, se você quer falar de ditadura, assuma, faça os seus elogios. Ontem, o senhor discutiu contra o projeto de lei, o projeto de moção apresentado pela deputada Fernanda Melchiona, tentou obstruir a possibilidade de repúdio à ditadura da Nicarágua. Mentira, votei favorável. Travou o sinal com a deputada Sâmia Bonfim. A gente vai tentar restabelecer o contato. Por favor, deputado Eduardo Bolsonaro, enquanto a gente restabelece o contato com a deputada Sâmia Bonfim, o senhor já ia respondendo. Eu não sei de onde a deputada está falando isso. Está na TV Câmara, está no YouTube. Eu falando que votei favorável e de maneira nenhuma eu obstruí, porque inclusive estava tramitando, entre outras comissões, e cheguei em cima da hora apenas para dar o meu voto. Inclusive pedi ao presidente da CREDEM, Barbosa, para que segurasse um pouquinho mais a sessão para eu poder votar. Se nós tivermos que coibir a fake news, está aí. Um bom exemplo. Agora, eu não sou contra a deputada Sâmia falar isso tudo que ela está falando. Por quê? Porque eu tenho a minha consciência leve. Eu sei que a verdade está ao meu lado e está tudo disponível na internet. Talvez se vigorasse aqui o sistema que a deputada Sâmia apoia, isso daí não estaria acontecendo. Agora, falando de Arábia Saudita, Emirados Árabes e Bahrein, são monarquias seculares, não são de maneira nenhuma ditaduras.
Ali as pessoas podem entrar e sair do país quando bem entendem. E outra coisa, né? Eu que já, graças a Deus, tive o privilégio de conhecer Estados Unidos e Oriente Médio, eu até falo, país desenvolvido é o Oriente Médio, muito mais até do que o próprio Estados Unidos. E finalizando, para falar um pouquinho de realidade, o governo Bolsonaro reduziu em taxas recorde o número de homicídios do Brasil. Eu desafio qualquer deputado a apresentar números de homicídios menor do que os 4 anos de governo Bolsonaro. Você pode comparar 2019, 2020, 2021, 2022, quando eles dizem que se libera geral das armas e o país ficou muito mais inseguro. Todos esses 4 anos nós tivemos menos homicídios do que qualquer ano anterior do Brasil do Estatuto do Desarmamento. E isso reduziu o número de mortes de toda a sociedade e não apenas de um segmento, que é como a esquerda costuma fazer as suas políticas públicas, segmentando e separando a nossa sociedade, dividindo entre negros e brancos, ricos e pobres, nordestistas e sulistas, patrão e empregado, e nós não. Nós tratamos todos de maneira igual, tal qual preza a nossa Constituição. Mas veja, é mentira que o ex-presidente da República não processou nenhum jornalista. Tem aqui uma informação de que o Lula Marques e o Renato Rovai foram diretamente processados pelo senhor Jair Bolsonaro porque não gostou do que eles publicaram através de um jornal chamado Revista Fórum. E o deputado está dizendo que não tem nada a ver o estímulo ao armamento, a maior circulação de armas na sociedade com o aumento da violência. Eu estou colocando aqui, mais especificamente, o tema da violência contra as nossas escolas e as nossas crianças. Eu, como professora e como mãe, fico completamente preocupada com isso e, pelo visto, o deputado acha que isso é normal. Aqui uma notícia do G1, no final do ano passado. Gente, alguém tem que trazer essa mulher aqui no Rio de Janeiro e pedir pra ela subir, né, o morro, a favela, e ela falar com os vagabundos, entreguem as suas armas, porque quanto mais armas, mais violência. Aluno pega a arma de CAC e dispara contra 3 estudantes em escola pública de Sobral, no Ceará. Agora vamos pegar as matérias de pessoas inocentes morrendo na mão de vagabundo, que estavam armados e mataram essas pessoas. São centenas que tem. Polícia pede à Justiça de São Paulo prisão preventiva de homem com registro de CAC, que matou ex-mulher e filho a tiros em frente à escola. Uma pesquisa feita pelo Instituto Sou da Paz mostrou que 50% dos casos de ataques a armas dentro das escolas na sociedade brasileira foram feitos por crianças que tiveram acesso a essas armas porque seus pais são CACs. Qual que é a opinião que o senhor tem sobre a atitude do Twitter, por exemplo, né, que fala que os termos de uso prevalecem em relação à nossa Constituição? Na verdade, o Twitter acabou de desenvolver uma plataforma muito interessante onde os próprios usuários avaliam o conteúdo de outras postagens. E não, por acaso, o primeiro conteúdo dito falso, ou seja, fake news, foi um tweet da primeira-dama Janja, falando que a tributação de Shopee, AliExpress, dentre outros aplicativos, só atingiria as empresas e não seria um aumento de imposto para os usuários. O que a gente sabe que é uma mentira, pois os usuários vão acabar pagando mais caro devido a essa taxação vinda do governo Lula. Eu só acho engraçado que por que nós precisamos taxar mais, ter mais tributos, quando durante a pandemia o governo Bolsonaro conseguia reduzir esses impostos de medicamentos, alimentos e até mesmo de videogame. Mas isso daí é uma plataforma em que o Twitter utiliza para dar mais liberdade às pessoas. A gente não estaria estranho se, por exemplo, a gente estivesse aqui falando sobre meios para discutir a política da imprensa, como pautar a política, né, de privacidade, as políticas de conteúdo das imprensas. Será que isso não seria uma conotação de censura? É óbvio que sim. Então qual é a diferença quando a gente fala de rede social? É censura também. O que a gente está falando é que tem que ser preservada a liberdade. E os excessos cometidos já existem legislações suficientes para você punir os responsáveis. E finalizando, esse tipo de pensamento que eu acabei de expressar aqui, ele tem boa companhia, não só da nossa Constituição, como eu disse, o artigo 5º, inciso 9º, mas também da Convenção Americana para Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica. É incrível, pessoal, como que a dissimulação dos fatos,
algumas vezes tem tomado o lugar da verdade. Hoje, a violência no nosso país é por causa da bandidagem, que está altamente armada, encurralando a população de bem, sem que a população de bem possa dar alguma resposta à altura. E por que isso tem acontecido? Porque essas pessoas não têm sido punidas. Hoje, a violência no nosso país não é por causa dos CACs, não é por causa de um cara que tem uma arma em casa, às vezes para proteger a sua família. Não, hoje a violência no nosso país é por causa do vagabundo, que anda com um fuzil, com uma 12, com uma .50 que é capaz de derrubar helicóptero, que é capaz de furar blindado. É por causa desse cara que não sofre punição nenhuma. Se um cara desse for pego, ele vai ser solto no outro dia. Ou às vezes fica 1 ano, 3 anos, 4 anos preso. É por causa da impunidade que nós estamos aqui. Não é porque as redes sociais não são reguladas, não é por causa do CAC que tem uma arma para poder se proteger. Muito pelo contrário. As nações, hoje, elas só são protegidas e elas só protegem a sua soberania porque elas têm armas para poder contra-atacar qualquer pessoa que queira entrar em seu território. Vai lá um grupo de russo tentar entrar no território dos Estados Unidos para ver o que acontece. Eles só não entram, você sabe por quê? Porque tem armamento suficiente lá para poder oprimir esses vagabundos. E essa lógica também se transfere pra gente. Só que a gente não tem um Estado, um policiamento ostensivo para poder prover pela nossa segurança. O vagabundo vendo isso e ele tendo uma arma, o que ele faz? Eu posso entrar ali tranquilamente. E se você não tem uma arma para poder proteger a sua família, você vira um cordeirinho. Infelizmente, hoje temos visto fake news, mentira, tomando lugar da verdade. Mas estamos aqui para restabelecer a verdade. Então não caia nesse papinho furado, porque tem que regulamentar as redes sociais para eu poder estar mais protegido. Não, você está protegido. Já existem leis para poder te proteger disso. É aquele negócio, né? O diabo é o pai da mentira e ele adora a mentira. Inclusive, ele sempre usou o alimento para poder enganar o homem, né? No Éden, a maçã. No deserto, o pão. E no Brasil, a picanha. E hoje estamos aqui aonde você já sabe. Comenta aqui o que você acha sobre regulamentar as redes sociais. Você é a favor ou você é contra? Você é a favor que você possa se proteger e proteger a sua própria família? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o seu comentário. E já sabe, você que quer mudar de vida, quer mudar a sua própria realidade e a da sua família, quer mudar o seu financeiro, eu tô te fazendo um convite. Clica no primeiro link da descrição, vem falar comigo que eu posso te ajudar. Já ajudei centenas de pessoas e eu posso te ajudar. Aproveita que você tá com o celular na mão, faz o seguinte, desce um pouquinho, ó, clica no primeiro link da descrição, ó, pronto, abriu o WhatsApp, já vai falar comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.